Glórias ao nosso Deus. Nós estamos então hoje dando sequência ao nosso estudo, cujo tema é a divindade de Cristo. Nós demos a nossa primeira aula na semana retrasada, na semana passada não pudemos, por conta do retiro, mas estamos retornando hoje. E nesta semana, o nosso irmão Gustavo colocou um vídeo no grupo do WhatsApp da igreja, que o pastor Sandro ontem comentou comigo. Eu não tinha visto esse vídeo, que foi postado no grupo do WhatsApp, mas o pastor Sandro comentou comigo ontem para que eu assistisse. Chegando em casa eu assisti ontem à noite, e é um vídeo justamente que trata deste assunto, a divindade de Cristo. Mas um vídeo que, pelo que me parece, aconteceu numa conferência islâmica, algo dessa natureza. Me parece que ali na plateia só tinham islâmicos, e me parece que eles estavam justamente reunidos para tratar da religião islâmica. E no meio da plateia uma católica. Eu achei muito estranho isso. Eu até desconfio que essa pessoa foi implantada ali. Eu até desconfio, pastor, que isso pode ter sido uma grande armação, justamente porque o homem estava tão bem treinado para responder, pastor, que não me parece em momento algum que ele foi pego de surpresa. Está em inglês, o muçulmano fala rápido, vai ser difícil vocês acompanharem o que está dito ali, porém depois na internet vocês podem acompanhar pausadamente. A católica vai perguntar o seguinte, que se ela não for muçulmana, se na visão islâmica, então ela está condenada ao inferno. E o muçulmano responderá que, se ela seguir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, ele não chama Jesus de Senhor, mas se ela seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, que ela está salva. Porém ele retruca e diz, mas você segue realmente os ensinamentos de Jesus Cristo? E então ele vai fazer o quê? Ele vai tentar demonstrar para aquela católica, se é que ela é católica, porque como eu disse, me parece que aquilo é uma armação, vai tentar demonstrar para ela que o próprio Jesus Cristo teria dito ou sugerido que ele não é Deus, que a divindade não está nele, em Jesus. Então ele vai usar textos isolados das Escrituras para tentar convencer a católica de que Jesus não é Deus e de que se ela seguir Jesus, ela então não o adorará, não prestará a ele adoração. E no entendimento islâmico, Jesus ele é apenas um profeta, que inclusive não morreu na cruz, muito menos expiou os pecados da humanidade, que se arrepender e nele confiar, e nele crer. Então os islâmicos negam a divindade de Cristo. Eu gostaria de fazer uma leitura antes de passar o vídeo, para que vocês tenham uma ideia da visão islâmica acerca de Jesus. O texto que eu vou ler aqui não tem no telão. Eu imprimi agora, na hora do louvor, justamente me veio essa ideia de buscar na internet o que os islâmicos falam de Jesus. E eu me deparei com um texto que foi publicado no site do Jornal Extra, no dia 24 de setembro de 2010. Ele foi escrito por Sami Isbeli, que é autor dos livros Islã, a sua crença e a sua prática, e também do livro O Estado Islâmico e a sua organização. E na época, não sei se ainda hoje, porque isso já foi há 7 anos atrás, ele era diretor do Departamento Educacional e de Divulgação da Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro. Vejam o que ele diz a respeito de Jesus. Então, o que um islâmico diz de Jesus? Foi publicado no site do Jornal Extra. Para nós, muçulmanos, Jesus, que a bênção e a paz de Deus estejam sobre ele, foi um dos grandes mensageiros enviados por Deus para orientar o seu povo,
convocando para a adoração de um Deus único, sem parceiros, o Criador de tudo e de todos. A forma pela qual os cristãos hoje entendem a unicidade de Deus é diferente da forma pela qual nós a compreendemos. Logo, não acreditamos no conceito de trindade, onde Deus existiria como 3 pessoas separadas e distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são unidas em uma mesma substância ou ser. Em nossa concepção, ou seja, na concepção muçulmana, islâmica, Jesus, que a bênção e a paz de Deus estejam sobre ele, não possui nenhuma divindade, ou seja, não é considerado Deus nem filho de Deus. Como já foi visto no post anterior, consideramos o seu nascimento um grande milagre, além de ser um sinal do poder de Deus. Não compartilhamos também da ideia que Jesus foi crucificado a fim de expiar o pecado dos homens. Palavras dos islâmicos, hein? Pois, dentro da nossa visão, o ser humano é responsável somente pelos seus atos. Em outras palavras, nós não carregamos o pecado de ninguém, nem de nossos pais, avós, Adão ou Eva. Para nós, toda a criação nasce pura, sem pecado algum, tornando-se responsável pelos seus atos a partir da puberdade, não havendo a necessidade do batismo para expiar o pecado original. Na nossa visão, ou seja, na visão islâmica, Deus é absoluto, perfeito, de uma natureza e dimensão completamente distinta dos seres humanos e de todos os outros seres por ele criados, não cabendo a ele nenhum tipo de limitação ou fraqueza comum nas demais criaturas por ele criadas. Diz Deus o Altíssimo no Alcorão. Então vejam o que o Alcorão diz aqui. Eu não sei se é capítulo e versículo que eles chamam, mas aqui está, Alcorão, número 5, 2.75. Então vamos dizer que seja capítulo 5, versículo 75. O Messias, filho de Maria, não é mais do que um mensageiro, do nível dos mensageiros que o precederam. E a sua mãe era sinceríssima. Ambos se sustentavam de alimentos terrenos como todos. Observa como elucidamos os versículos. Então, como vocês veem, o próprio Alcorão declara que Jesus, ele teria sido apenas um profeta, como todos os outros que vieram antes dele. Eles não negam, no entanto, o nascimento virginal. Continuando. Depois procura mostrar, através desse simples exemplo, que ambos tinham necessidades e se alimentavam. E todo ser humano, após se alimentar, precisa eliminar os resíduos dessa alimentação. Portanto, dentro do nosso ponto de vista, nunca imaginaríamos Deus, o Altíssimo, tendo que eliminar tais resíduos da forma que fazemos. Isso para nós não é compatível com a grandeza e perfeição de Deus. Eles ignoram que a palavra de Deus declara que Jesus precisou, que Deus, na pessoa do seu Filho, precisou se fazer como nós, e até mesmo na eliminação dos resíduos que o nosso organismo não aproveitou. Compreendem, irmãos? Então, para eles é inaceitável que Deus tenha se feito homem, porque o homem precisa ir no banheiro. Outro ponto que não compartilhamos é da ideia de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Para nós, como diz Deus, o Altíssimo, no Alcorão, aí está no capítulo 42, versículo 11 do Alcorão, nada se assemelha a ele, ele é oniouvinte e onividente. Bom, vou ter que procurar no dicionário o que significa isso. Deus revelou para Jesus, que a bênção e a paz de Deus estejam sobre ele, o Evangelho, para que servisse de guia para o seu povo. Como já mencionamos num post anterior, acreditamos que o Evangelho que temos em nossas mãos hoje não é original que havia sido revelado para Jesus. Que a bênção e a paz de Deus estejam sobre ele. Com o passar do tempo, ele acabou sendo alterado e as palavras dos homens se misturaram com as palavras de Deus. Em outras palavras, muito conveniente que eles digam isso. As pessoas que dizem isso, que mentirosamente dizem isso, porque não há
Nenhum documento histórico mais bem preservado que os escritos da Bíblia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Eu vou trazer uma aula sobre isso aqui. E depois dessa aula, você não terá a menor dúvida de que você pode confiar nas Escrituras Sagradas. Não existem textos jamais escritos pelo homem que tenham sido tão pesquisados, combatidos, analisados quanto a Bíblia Sagrada. Então você não tenha dúvida de que você está lendo um relato fidedigno que foi preservado ao longo dos séculos. E o interessante é que nos séculos recentes se descobriram manuscritos ainda mais antigos do que aqueles que na Idade Média havia. E esses manuscritos só vieram confirmar o que os outros manuscritos já diziam. E nós vamos falar sobre isso, mais à frente. Então, isso aqui que os islâmicos dizem é uma grande mentira, que as palavras originais não foram preservadas. Se não foram preservadas, então que profeta foi esse Jesus? Porque ele mesmo disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Não é? Então vamos lá. Ao mesmo tempo que eles dizem que creem em Jesus, eles não creem. Eles não creem. Deus permitiu, prosseguindo aqui com o absurdo que esse islâmico está dizendo, Deus permitiu que Jesus realizasse inúmeros milagres, como curar o cego de nascença, ressuscitar os mortos, falar ainda a bebê, a fim de inocentar sua mãe de acusação de adultério, dentre outros mais. Este falar ainda a bebê, a fim de inocentar sua mãe da acusação de adultério, não tem na nossa Bíblia. Isso aqui é a invenção deles. Eles é que inventaram coisas a respeito de Jesus. Eu tenho um livro chamado O Jesus Islâmico. Se algum dia eu trouxer aqui uma aula sobre o islamismo, que não é a aula de hoje, a aula de hoje é sobre a divindade de Cristo, porém os islâmicos combatem a divindade de Cristo, então eu preciso mencioná-los aqui. Eu vou mostrar nesse livro quantas invenções a respeito de Jesus foram acrescentadas pelos muçulmanos ao longo dos séculos. O Jesus que eles acreditam não é o nosso Jesus. Inclusive o Jesus que eles acreditam, eles não chamam de Jesus ou de Yeshua, eles chamam de Issa. Issa, tá? Não é o Jesus que nós acreditamos, é um falso Jesus. E ele conclui dizendo: este é Jesus, filho de Maria, na visão do Islã, um grande homem e um grande mensageiro. Em outras palavras, para eles, Jesus não é nem filho de Deus e muito menos o Deus encarnado. Então, nós vamos ver hoje aqui que é impossível acreditar nisso que esse islâmico disse e ao mesmo tempo acreditar no que o próprio Jesus disse a respeito de si mesmo e no que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Então nós vamos analisar isso aqui com muita precisão, vamos dar continuidade a isso. Porém, antes, eu gostaria então, aproveitando o ensejo do islamismo, eu gostaria que vocês vissem aqui esse vídeo. E como eu disse, ele está em inglês, com legenda. Não se preocupe, se você não puder acompanhá-lo, não precisa apagar a luz não. Aliás, apaga só essa aqui, por favor, que é a número 1, lá de cima. Não, número 2, perdão, número 2. Pode apagar as duas primeiras, depois a gente acende de novo. Então preste atenção nesse vídeo e você vai, como eu talvez, você vai ficar boquiaberto com duas coisas. Primeiro, com a falta de fé dessa católica, que no momento em que ele perguntou se ela acreditava que Jesus era Deus, ela ficou na dúvida. Então vejam como é importante aulas como a de hoje, que tratam da divindade de Cristo. Em primeiro lugar isso. Em segundo lugar, como aquele muçulmano estava bem preparado para combater a divindade de Cristo usando a Bíblia, usando textos da Bíblia que hoje serão analisados aqui. Amém? Então prestem muita atenção nisso. My name's Tanya. I work for Cisco. I'm not here to disagree with anything, but I've always had a lot of people, especially Muslims, well,
not a lot of people, just Muslims, always telling me, because you're a Catholic, you're going to go to Jahannam, but we're Muslims, you need to convert and you will go to heaven. According to me, I'm a good Catholic. I try to be a good Catholic. I don't intentionally commit sin. But does that mean because I'm a Catholic, I'm going to go to hell, and if I'm a Muslim, I'm going to go to heaven? Sister asked a question that many of her Muslim friends say, because she's a Catholic, because she's a Christian, she will go to hell. That is it true that because she's a Christian, you will go to hell? Sister, according to me, if you're a true Christian, if you truly follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, inshallah you shall go to Jannah. But if you truly follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, Jesus Christ, peace be upon him, said, seek ye the truth and the truth shall free you. Correct? Now, what you are following, I don't know. Are you following your church or are you following Jesus Christ, peace be upon him? If you are following your church, the chances of going to Jannah is very high. If you are following Jesus Christ, peace be upon him, inshallah, you shall go to Jannah. Now, if you read the Bible, there are sayings of Jesus Christ, peace be upon him. I don't know how much you are well versed with the Bible. Now, all the sayings of Jesus Christ, peace be upon him, are in red letter. Are in red letter. Yeah. Sister, do you believe Jesus to be God? Well, I'm a bit confused about that, so I'm not going to get into that. No, I'm asking yes or no. Well, confused God. No, it's not confusion, but I don't want to answer something I don't know. And it's not funny. I'm not saying you know or not. Sister, I'm not saying you know or not. What do you believe, I'm asking? No, I do believe he's God. Yes, yes, that's it. I'm not saying what you know. You may not be able to prove it. Yeah, fine. I do. Sister, I'll tell you one thing. Islam is the only non-Christian faith which makes it an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. No Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus Christ, peace be upon him. We believe that he was one of the mightiest messengers of God. We believe that he was born miraculously without any intervention. We believe that he was the Messiah, translated Christ. Yes. We believe that he gave life to the dead with God's permission. We believe that he healed those born blind lepers with God's permission. The Christians and the Muslims, they are going together. But one may ask, where is the parting of ways? The parting of ways is, sister, that most of the Christians, almost all, they believe that Jesus Christ, peace be upon him, is Almighty God. They believe he claimed divinity. In fact, if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement. There is not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. Sister, if you can point out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement, anywhere from the Bible in which Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity today. In fact, if you read the Bible, I'm not talking about you accepting I'll come to it. Or not. I'm I not. got my answer. I'm giving you, yes. I got my answer. You got half the answer, I'm giving the complete answer, okay. Insha. You can go ahead. You got half the answer. Okay. I told you that if you're a true Christian, you shall go to Jannah. Yes. You don't know what a true Christian is. I'm giving you information about true Christian is. If you read the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, said in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29, my Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28, I cast out devils with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20, I with the finger of God cast out devils. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge. And my judgment is just, for I seek not my will, but the will of my Father. Anyone who says, I seek not my will, but the will of Almighty God, is a Muslim. So Jesus Christ, peace be upon him, submitted his will to God. He was a Muslim. He never said he was God. It's clearly mentioned in the Gospel of John, chapter 14, verse number 24. Jesus Christ, peace be upon him, says that the words that you hear are not mine, but Father, whom thou hast sent. And it's clearly mentioned in the book of Acts, chapter number 2, verse number 22. Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by him, and you have witnessed to it. So Jesus Christ is a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by him, and you have witnessed to it. So from the Bible you come to know that Jesus Christ was one of the most beloved messengers of Almighty God. We love him, we respect him. Do we follow his teachings? If you compare what Jesus Christ, peace be upon him, said in the Bible, I told that yesterday, that we Muslims,
We follow more of the teachings of Jesus Christ, peace be upon him. Jesus Christ, according to the Gospel of Luke, he was circumcised on the 8th day. We Muslims are circumcised, most of the Christians aren't. Jesus Christ, peace be upon him, said, you have to follow each and every law. Gospel of Matthew chapter 5, verse number 17. Everything of the Old Testament. You can't break one law, a dot or a tittle. As I mentioned in my speech, it's mentioned in the book of Deuteronomy chapter 14, verse number 8, in the book of Isaiah chapter 65, verse 2 to 5, and the book of Leviticus chapter number 11, verse number 7 to 8, that you should not have pork. We Muslims don't have pork, but most of the Christians have pork. It's mentioned in the book of Ephesians, chapter 5, verse number 18. Book of Proverbs, chapter 20, verse number 1, you should not have alcohol. Muslims don't have alcohol, but Christians have alcohol. So if Christian means a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, then we Muslims are more Christian than the Christians themselves. So if you become a true Christian and truly follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, said in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 7, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter shall not come. For if I go, shall I send him. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14. Jesus Christ, peace be upon him, said, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that here shall he speak. He shall glorify me. Verbatim quotation from the Bible, King James Version. Então, irmãos, eu achei importante a gente colocar esse vídeo, no início da nossa aula de hoje, porque mostra a visão islâmica a respeito de Jesus. Eles negam que Jesus é Deus, como vocês viram aqui nesse vídeo, e ainda querem nos fazer acreditar que o próprio Jesus teria negado a sua divindade, né? E o que nós vamos ver hoje aqui é justamente mais versículos bíblicos, além dos que vimos na aula anterior, foram muitos, que já bastavam para comprovar a divindade de Cristo. Vamos ver outros ainda. E, irmãos, depois destas aulas, tanto da anterior quanto desta aula, é impossível que Jesus não seja Deus. É impossível. Vamos aos textos então. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês que Jesus, ele é adorado por anjos. Anjos o adoram. Hebreus capítulo 1, versículos 5 e 6. Vai aparecer tudo isso aqui no telão. A divindade de Cristo, isso. Por favor, isso. Aí na medida que a gente for avançando, é só ir passando as telas. Adorado por anjos. Hebreus 1, 5 e 6. São muitos versículos, então eu peço que você seja bastante atento. Não é necessário você abrir sua Bíblia, a não ser que você queira marcar esses versículos na sua Bíblia. E eu já disse que tudo isso será disponibilizado numa apostila que vocês vão receber gratuitamente aqui na igreja, ou baixar pela internet se você quiser. Quando o vídeo estiver no YouTube, nós teremos o link ali para que você possa baixar e imprimir essa apostila. Adorado por anjos. Hebreus capítulo 1, versículos 5 e 6. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, todos os anjos de Deus o adorem. Por que Deus ordenaria que outro ser, senão ele mesmo, fosse adorado? Faz algum sentido isso? Prosseguindo, 1ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então, todos os poderes que há em toda a criação de Deus estão sujeitas a quem? A Jesus Cristo. Além de ser adorado por anjos, será adorado por todos. Até aqueles que hoje não o adoram, o adorarão. Até os islâmicos, deste vídeo que nós vemos, um dia dobrarão seus joelhos e confessarão que Jesus Cristo é Senhor. Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus
se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, é um texto bastante claro a respeito da divindade de Cristo. Ou Deus dividiria sua glória com alguém? A própria Bíblia declara que Deus não divide sua glória com ninguém. Então, Deus estaria aqui dividindo a sua glória com Jesus, por quê? Senão porque ele também é parte dele mesmo, da sua divindade. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse 5, 8. Amém? Como eu disse para vocês, são muitos versículos. Então nós não poderemos comentar aqui um por um, porque senão a gente gastaria um tempo enorme nessa aula. No início da gravação, né, na filmagem, inclusive eu até queria pedir minha esposa, a Bárbara também, que tinha anotado, né, se porventura piscar de novo ali, me avisem. Eu não sei se o início da gravação foi bem sucedido, antes de colocarmos o vídeo dos islâmicos. Se não foi bem sucedido, né, eu quero deixar explicado aqui que nós estamos tratando da divindade de Cristo e colocamos esse vídeo apenas como ilustração, e tudo que o muçulmano disse no vídeo, nós vamos hoje, na aula de hoje, explicar aqui. Amém, irmãos? Tudo. Então tenha um pouquinho de paciência, que no final da aula a gente vai explicar ponto por ponto, ou seja, os versículos que ele usou para combater a divindade de Cristo, nós vamos aqui explicá-los corretamente à luz da própria Bíblia. Então, até porque a Bíblia explica a própria Bíblia. A divindade de Cristo, ela foi provada também pelas suas características. Então, por exemplo, eu vou começar com a característica mais questionável, que é o conhecimento do futuro. Por que mais questionável? Porque algumas pessoas também, ainda hoje, dizem coisas que depois acontecem. Isso significa que elas são Deus? Não. Ou significam que elas apenas acertaram na sorte, né? Ou significa que elas tenham um espírito de adivinhação, que depois trabalha para que aquilo que ela disse que aconteceria, aconteça, ou então realmente são profetas da parte de Deus, porque a palavra de Deus nunca declarou que não haveria mais profecia depois da ressurreição de Cristo. Tanto é que nós temos no livro de Atos um profeta chamado Ágabo, né, que inclusive profetizou que haveria uma fome sobre a terra, que se cumpriu nos dias de Cláudio, e assim por diante. Então nós temos realmente ainda pessoas que, usadas por Deus, nos alertam a respeito do que acontecerá, para que nós estejamos preparados para isso. Mateus capítulo 17, versículo 27. Está aqui no telão, né? O Senhor disse assim: mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Como é que Jesus sabia que o peixe que Pedro pescaria teria nele uma moeda? Que grande milagre, né, irmãos? Como é que o Senhor sabia o futuro? E como que ele mesmo, Jesus, fez isso acontecer? Marcos capítulo 11, versículos 1 e 2. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho. Em primeiro lugar, como é que ele sabia que teria um jumentinho ali? Jesus não tinha ainda entrado naquela aldeia, não tinha chegado naquele lugar. Ele já sabia do jumentinho ali, o qual ainda ninguém montou. Como é que ele sabia que ninguém tinha montado naquele jumentinho? Desprendei-o e trazei-o, né? Outro versículo,
Marcos capítulo 14, versículos 12 a 15. Chegou o cafezinho, muito obrigado, Deus abençoe. Marcos capítulo 14, versículos de 12 a 15, que diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem, trazendo um cântaro de água. Segui-o, e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Então vejam que interessante. Como é que o Senhor sabia que no momento em que eles chegassem ali, estaria passando um homem com um cântaro, né, de água. E vos sairá uma coisa impressionante, né? Como é que o Senhor sabia isso? Mas mesmo assim você pode dizer: não, pastor, mas isso não significa que ele é Deus. Mas é como eu falei, nós estamos começando com as evidências mais fracas, digamos assim, e no decorrer da nossa aula vamos para as mais fortes. Replicou-lhe Jesus, em Mateus capítulo 26, versículo 34: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E se cumpriu exatamente como disse o Senhor Jesus. Vamos agora avançar um pouco mais. Jesus não somente sabia do futuro, como ele era onisciente, no sentido de saber de todas as coisas. E só Deus é onisciente. Então, por exemplo, em Mateus capítulo 9, versículo 4, ou em Lucas capítulo 5, versículo 22, está escrito assim: Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Quem conhece os nossos pensamentos, a não ser Deus? João capítulo 6, versículo 64: Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Desde o princípio ele sabia. João capítulo 1, versículo 48 e 49. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Por que Natanael ficou tão surpreso? Porque certamente ele estava escondido ali. Era um local que ele ia escondido. Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Jesus não estava perto dele. Como que Jesus o viu ali? Por que Natanael ficou tão surpreso? Porque ele sabia, primeiro, que Jesus não estava lá, e segundo, que ninguém sabia que ele tinha ido naquele lugar. Então Natanael ficou boquiaberto com aquilo, e imediatamente reconheceu que ele era o Filho de Deus e o Rei de Israel. Há outras referências que mostram a onisciência de Cristo, do nosso Senhor Jesus, e na apostila vocês vão poder conferi-la, essas referências, amém? Onipresença está em todo lugar, amém? Isso, Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quantos estão aqui reunidos em nome de Jesus? Digam amém. Amém? Todos nós. Então, o Senhor está aqui. Agora, será que Ele está apenas aqui? Apenas aqui? Vejam que interessante. O islâmico disse, né, que ele só aceita da Bíblia as palavras de Jesus, que ele mesmo citou no vídeo, que em muitas Bíblias estão em vermelho. Se ele só aceita as palavras de Jesus, por que ele não aceita essa aqui? Quem mais, a não ser Deus, poderia estar em qualquer lugar do mundo ao mesmo tempo? Porque não é apenas a nossa reunião que numa manhã de domingo está acontecendo em nome de Jesus. Em milhares de partes do Brasil e do mundo, nesse momento,
há pessoas reunidas em nome de Jesus. E o Senhor está presente. Amém? E o Senhor está presente. Então somente Deus poderia dizer aqui, poderia dizer algo dessa natureza. Outro versículo, Mateus 28, 20. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem disse isso? Jesus. Os islâmicos que dizem que aceitam as palavras de Jesus, que estão em vermelho em muitas das Bíblias cristãs, precisam aceitar que Jesus disse que estaria em todas as partes, conosco, até a consumação desta era. Marcos capítulo 16, versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Cooperando com eles o Senhor estava com eles. Vejamos agora a onipotência. Jesus tem todo o poder. Mateus capítulo 28, versículo 18. O próprio Senhor Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém? Quem disse isso? Jesus. Aquela católica não conhece essa palavra? Não conhece, né? Não lê. Se os católicos lessem a Bíblia, eles também deixariam de ser católicos. Se lessem toda a Bíblia, né? Não estou falando de ler apenas aquele papelzinho que é dado na missa, né? Que eu, quando era católico, eu só conhecia da Bíblia o que estava naquele papelzinho. Outro versículo, João 16, 15. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Quem poderia dizer isso? A não ser o próprio Deus, que é um com o Pai. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e 8. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Apocalipse está chamando aqui nesse versículo Jesus de o Todo-Poderoso. E quem é Todo-Poderoso senão Deus? É impossível uma pessoa que diz crer na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é impossível que esta pessoa não reconheça, se ela for sincera e honesta, que Jesus Cristo é Deus. Não há como ser diferente, irmãos. E se uma pessoa então diz que aceita apenas o que Jesus disse, as palavras dele em vermelho, né, em muitas Bíblias cristãs, esta pessoa também chegará à conclusão que Jesus Cristo é Deus. O próprio Jesus disse frases que só Deus poderia dizer, e nós vimos a maioria delas na nossa aula passada. Mais uma comprovação de que Jesus é Deus é o fato de que Ele é a vida. Vida com V maiúsculo, a verdadeira vida. O próprio Jesus, aliás, em João está escrito a respeito de Jesus, João capítulo 1, versículo 4. Nele, né, em Jesus, no verbo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Outro versículo, João capítulo 5, versículo 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E aí eu repito, Deus não divide sua glória com ninguém. Se Jesus fosse criatura, se ele não fosse uma parte do próprio Deus, Deus não daria a Jesus prerrogativas como essa. Atos capítulo 3, versículo 15. Dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. A quem está sendo referido aqui como autor da vida? Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, vejam só, Cristo é a nossa vida. Ele é a tua vida? Ele é a tua vida.
A salvação está nele, irmãos. Se ele não for a sua vida, se você não estiver nele e não permanecer nele, não há salvação para você. Ele é a nossa vida. Ele não é algo que acrescentamos à nossa vida. Ele é a nossa vida. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Amém? Então, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Está falando da volta de Cristo no fim dos dias, que está tão perto, e que nós teremos então corpos gloriosos como ele também teve, amém? Após a ressurreição. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Amém? Então a vida eterna está no Filho de Deus, Jesus Cristo. Além de ser a vida, Jesus é a verdade. Ele não é uma verdade, Jesus é a verdade. Preste atenção, João 14,6, que vocês já conhecem muito bem, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Ele não disse que há dois caminhos. Então, por exemplo, os muçulmanos, os islâmicos dizem que Maomé é o caminho, que ele é o profeta, e que Alá seria o único Deus, e que Maomé é o seu profeta. Eles não dizem que Jesus é o seu profeta, eles dizem que Maomé está acima de Jesus. Então, e ao mesmo tempo eles dizem que aceitam as palavras de Jesus que estão na nossa Bíblia, mas não é verdade, porque Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse um dos caminhos, o caminho da salvação, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, minha garganta está falhando, igual a palestrante de ontem. Eu espero não tossir. Tem água aqui, mas eu vou pedir um pouquinho mais de café. Quem pode, meu amor, você traz um pouquinho mais de café para mim? Porque o café aqui ajuda a garganta. Se eu estiver falando alguma besteira, me perdoe. Pode ser só uma desculpa minha para tomar mais café, né? João capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E nós temos outras referências, né, que depois vocês podem ver na apostila. Jesus também era imutável. Somente Deus não muda, irmãos. Mas vejam o que a Bíblia diz a respeito de Jesus, em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele não muda, não há nele sombra de variação. Somente Deus não muda, irmãos, amém? Jesus também é eterno, só que não é uma eternidade apenas para o futuro, é uma eternidade para o passado. Então a palavra mais apropriada é que Jesus é sempiterno, ou seja, uau, agora vocês capricharam, isso que é café, né? Muito obrigado, glória a Deus. Espero que tenha sobrado aí para vocês, irmãos. O que nos diz em João 8,58? Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E se não me falha a memória, quando Jesus disse isso, os judeus pegaram em pedras para lhe atirar. Não é isso? Porque somente Deus é desde a eternidade. E Jesus declara que ele estava acima de Abraão. Antes de Abraão existir, ele, Jesus, já existia. Não é? É isso mesmo, pastor Sandro, não é? E então pegaram em pedras para lhe atirar. Por quê? Porque os judeus também achavam que só há um único Deus, e de fato só há um único Deus, mas eles não compreendiam que o próprio Deus viria na pessoa do seu Filho para fazer a expiação dos nossos pecados, porque nenhum outro poderia fazê-lo, irmãos. Nenhum outro poderia cumprir essa missão. Somente Deus poderia pagar o preço da redenção da humanidade. Amém, meus irmãos? E ele precisava se fazer completamente homem. Por isso que Jesus não apareceu assim, pum, apareceu, né? Ele precisou nascer pelas vias legais, humanas, nascer de uma mulher, mas precisava ser gerado sem pecado.
e por isso foi gerado pelo Espírito Santo e não pela semente de José. Amém, irmãos? Estão compreendendo? Mas era 100% homem, porque foi concebido no ventre de Maria. 100% homem e 100% Deus. E os islâmicos dizem que Jesus não poderia ser Deus, porque ele era 100% homem. E porque Jesus precisava ir ao banheiro, como disse aqui no texto do islâmico, ele não poderia ser Deus, né? Uma coisa nada tem a ver com outra. Ele precisava ser completamente um ser humano. E era sempre eterno. Outro versículo, João capítulo 17, versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Uau! Quem disse isso? Jesus. Jesus declarou isso. E os islâmicos dizem que acreditam nas palavras só de Jesus. Então eles não acreditam nas epístolas, no livro de Atos, muito embora quando lhe convém, né? Meu Deus, que palavra difícil de se conjugar, lhe conveio, não sei se está certo isso. Ele mencionou Atos, né? Capítulo 2. Mas aqui esse versículo ele não mencionou. O próprio Jesus dizendo em João 17, 5. Aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, antes que o mundo existisse, Jesus o quê? Já existia. Agora vejamos a divindade de Cristo provada pelas suas obras. Vejam o que diz a palavra de Deus em João capítulo 1, versículo 3. Ele existia antes do mundo existir. E como se não bastasse, ele participou da obra da criação. O mundo foi feito por meio dele. João 1, versículo 3 e depois o versículo 10. Perdão, irmãos. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. Agora o versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O mundo foi feito por ele. Como é que alguém pode negar a divindade de Cristo, irmãos? Outro versículo, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Amém, amados? Inclusive nós. Sustentação, Colossenses capítulo 1, versículo 17. E ele Jesus é, antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Outro versículo, Hebreus 1, 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Preste atenção na frase. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o sustentador de todo o universo. Como pode não ser Deus? Perdão dos pecados. Quem, a não ser Deus, poderia nos perdoar os pecados? Mas Jesus é aquele que nos perdoa os pecados. Aliás, é aquele que tira o pecado do mundo. Marcos capítulo 2, versículo 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Outro versículo, Lucas capítulo 7, versículo 48. E Jesus disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Amém? Louvado seja Deus. Ele é também aquele que tem o poder de ressuscitar os mortos. E não somente os mortos daquela época, quando ele esteve aqui em carne, mas os mortos também no dia final. Então vejamos, João capítulo 6, versículo 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Amém?
que o próprio Senhor Jesus nos ressuscite no último dia. João capítulo 11, versículo 25. Somente Deus poderia dizer isso, irmãos. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? É como eu disse aqui, irmãos, uma pessoa que diz crer na Bíblia também precisa crer que Jesus é Deus, na pessoa do seu Filho, repito. E vamos examinar isso mais adiante. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. 1 Coríntios 15, 20. Amém? Primícias dos que dormem, ou seja, ele foi o primeiro que ressuscitou num corpo glorioso, que é o mesmo tipo de corpo que nós teremos após a nossa ressurreição. Amém, irmãos? Então, é nesse sentido. Jesus também tem todo o julgamento. João capítulo 5, versículo 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Ou seja, o Deus que se fez carne, o único mediador entre Deus e os homens. Então ele pode nos julgar, porque ele nos conhece, ele conhece a nossa natureza, ele teve a nossa natureza, em todos os sentidos, até mesmo no de ir ao banheiro, que eu não sei de onde os islâmicos tiraram que é pecado ir ao banheiro, né? Meu Deus, só faltava essa. Envio do Espírito Santo, ele é o que batiza no Espírito Santo. Mateus 3, versículo 11. E eu em verdade vos batizo com água, disse João Batista, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Irmãos, não sei se vocês notaram, um dos argumentos do islâmico, né, do vídeo que nós passamos aqui no início da aula, foi que se Jesus fosse Deus, ele ordenaria que o adorassem. Não foi isso que ele disse? E Jesus nunca obrigou ninguém a adorá-lo. E isso, para mim, é mais uma comprovação de que de fato ele é Deus. Porque Deus não quer que ninguém o adore obrigado a adorá-lo. Amém? Deus espera que nós o adoremos por amor. Amém, meus amados? E outra coisa, uma das características de Deus é a humildade, irmãos. É a humildade. Alguém já viu em alguma das criações de Deus a assinatura de Deus? Você já imaginou? Se a gente, por exemplo, né, visse uma planta linda, nossa, mas que linda essa árvore, que lindo. Quem criou essa árvore? Está aqui escrito, né? Foi Yahvé ou Jeová, a gente não sabe exatamente o nome de Deus. Está aqui a assinatura de quem criou. É a humildade de Deus, irmãos, amém? É a humildade. Ele faz e não se gaba do que fez, amém, irmãos? Se Jesus fosse um egocêntrico, com certeza não seria Deus. Com certeza não seria Deus. Assim como o Henri Cristo, com certeza não é Jesus Cristo. Né? Que ele espera que o adorem. Né? Tem um trono lá onde ele se senta, usa uma coroa de espinhos, só que por dentro é acolchoado. Vamos lá, prosseguindo. Nós vamos ver agora a divindade de Cristo provada pela igualdade naquilo que nós chamamos de trindade ou triunidade. Pastor, a palavra trindade está onde na Bíblia? Não há na Bíblia a palavra trindade, a palavra triunidade, mas a revelação de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, nós temos nas Escrituras. E nós vamos trazer uma aula só sobre esse assunto, sobre a questão da trindade. Então vamos lá. Igualdade com o Pai. João capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará,
e viremos para ele e faremos nele morada. Quem fará morada? O Pai e o Filho. Amém? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele. Ora, se Jesus não é Deus, como pode ele estar em nós? Seria uma incorporação espírita? E como poderia ele estar em mais de uma pessoa se ele não fosse Deus? Outro versículo, João 10:30, eu e o Pai somos um. Então, igualdade com o Pai. Agora, igualdade com o Espírito, Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. Quando nós formos falar sobre a Trindade, nós vamos ver muitos versículos, eu tenho apenas alguns aqui. Igualdade com o Espírito Santo. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Vejam que interessante. O mesmo Espírito é chamado de Espírito Santo e é chamado de Espírito de Jesus. Amém? Igualdade com o Pai e o Espírito, ou seja, os três sendo iguais. Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se é em nome do Filho, é em nome de quem? É em nome de Jesus. Amém? Ah, pastor Alan, na sua igreja se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou em nome de Jesus? Eu já recebi essa pergunta e confesso que eu não entendo isso. Porque onde se batiza em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, o Filho está inserido, então é em nome de Jesus, né? A bobeira também acho, mas com todo respeito por quem fica nessas coisinhas. João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vejam aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo no mesmo versículo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Então você tem aqui a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no mesmo versículo, em completa harmonia, trabalhando juntos, porém, cada um com a sua função. Amém? E nós temos outras referências, como João 15, 26, 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 4 a 6, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que na verdade pode ser o 14 em algumas versões, e 1 Pedro 1, versículo 2, né? Então, esses versículos todos aqui comprovam, como os da aula anterior, que Jesus Cristo é Deus. Amém? Agora, é importante, irmãos, tomarmos um cuidado, tá? Eu espero que vocês compreendam isso claramente, que é o que nós vamos falar aqui agora. O fato de Jesus ser Deus, ele é algo difícil de ser compreendido. Amém? Amém? Difícil de ser compreendido. E justamente por ser difícil de ser compreendido, algumas pessoas tentaram compreender o que não pode ser compreendido pela mente humana. E daí nascem as heresias. E nós vamos ver aqui rapidamente 3 conceitos errados da divindade de Cristo. O primeiro conceito errado na teologia é chamado de Ei, Jesus, quebrou a língua aqui agora. Apolinarismo. É de apolinário. Apolinarismo, tá? Eu vou ler para vocês, tem aqui no telão, né? Tá aqui já, isso. Podem me acompanhar. Vai esfriar se eu não tomar. Você achou bonito, pastor? Apolinário? Hã? Vai sofrer bullying o dia todo, né? Apolinarismo. Apolinário, que tornou-se bispo de Laodiceia por volta de 361 depois de Cristo,
ensinou, preste atenção no que ele ensinou, que a pessoa única de Cristo possuía um corpo humano, mas não uma mente humana ou espírito humano. Então o que ele estava dizendo? Que ele não era 100% homem. E isto não pode ser aceito, porque a palavra de Deus declara que ele era sim completamente humano. Tá? E Apolinário dizia que ele não tinha uma mente humana ou espírito humano, só o corpo era humano. E que a mente e o Espírito de Cristo provinham de sua natureza divina. Mas as ideias de Apolinário foram rejeitadas pelos líderes da igreja naquela época, que perceberam, e perceberam corretamente, que não era somente o corpo humano que necessitava de salvação, e de ser, é importante entendermos isso, representado por Cristo na obra redentora, mas também a mente e o espírito ou alma humanos. Portanto, Cristo tinha de ser plena e verdadeiramente homem para nos salvar. Amém, irmãos? Agora vejam, os islâmicos rejeitam a obra redentora de Cristo. Eles aceitam os ensinamentos de perdoar, de amar, né? E assim por diante, de fazer o bem, caridade, coisa e tal. Aceitam o ensinamento, mas rejeitam a obra redentora. E por outro lado, a acusação deles contra os cristãos, e é uma acusação que para muitas pessoas realmente é cabível, é que muitos cristãos aceitam a obra redentora e rejeitam os ensinamentos. E é verdade, não é? Não é verdade? Quantos são os que se dizem cristãos, que aceitam que Jesus tenha morrido por eles na cruz, que aceitam que Jesus tenha levado os seus pecados na cruz do Calvário, mas que não se interessam de examinar as Escrituras para conhecer a vontade de Deus e andar segundo esta vontade. Então, irmãos, aceitar Jesus é aceitar não apenas a pessoa de Cristo, mas o ensinamento de Cristo. As duas coisas. Se por um lado os cristãos, muitos deles, aceitam apenas a pessoa e rejeitam os ensinamentos, isso é um erro, por outro lado é um erro maior ainda os islâmicos aceitarem só os ensinamentos e não a pessoa de Cristo. E na verdade os islâmicos não aceitam de fato os ensinamentos de Cristo, porque vimos aqui que o próprio Senhor Jesus deixou bem claro quem Ele é, Deus. Amém? Então, prosseguindo aqui, vamos ver um versículo que é Hebreus 2,17, está aqui mesmo nesse texto que nós estamos examinando. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas, vejam o que diz o texto bíblico, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, quem? Jesus, semelhante a nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Amém? Então Jesus 100% Deus, sim, e 100% homem também. Agora, outro erro teológico, né? Outro erro de interpretação a respeito da divindade de Cristo, o nestorianismo, né? E aí já foi uma heresia de Nestório, né? Se você pretende ter 3 filhos homens, vai guardando esses nomes aí, que vai ter mais um terceiro ainda. Nós vimos o Apolinário, o pastor Sandro gostou, agora tem o Nestório, né? O nestorianismo é a doutrina que ensinava a existência de 2 pessoas separadas em Cristo, uma humana e uma divina, ensino distinto da visão bíblica de que Jesus era somente uma pessoa. Então, para Nestório, em Jesus tinha 2 pessoas, às vezes era o Jesus, às vezes era Deus, compreende? Às vezes era o Nazareno, às vezes não era. Nestório era um pregador popular em Antioquia, que em 428 depois de Cristo tornou-se bispo de Constantinopla. Embora o próprio Nestório provavelmente nunca tenha ensinado essa posição herética que leva o seu nome, por causa de uma combinação de diversos conflitos pessoais e de boa dose de política eclesiástica, ele foi deposto do seu ofício de bispo e seus ensinos foram condenados. Ou seja, ele não dizia isso
abertamente. Era um covarde, né? Vamos colocar assim. Foi o que eu entendi aqui. Ele não dizia isso, por exemplo, perante outros líderes cristãos, mas perante a sua congregação. É importante entender porque a igreja não pode aceitar a ideia de que em Cristo havia duas pessoas distintas. Por quê? Porque em nenhum lugar da Escritura existe a indicação real de que a natureza humana de Cristo, por exemplo, é uma pessoa independente, decidindo fazer algo contrário à natureza divina de Cristo. Em nenhum lugar temos a indicação das duas naturezas, humana e divina, conversando uma com a outra ou travando luta dentro de Cristo, ou seja, do seu próprio corpo, ou fazendo outra coisa qualquer. Ao contrário, temos o quadro coerente de uma única pessoa agindo em sua totalidade e unidade. Jesus sempre fala como eu, não como nós, embora possa referir-se a si mesmo e ao Pai como nós. A Bíblia sempre fala de Jesus como Ele, não como eles. E, embora possamos algumas vezes distinguir ações de sua natureza divina e ações de sua natureza humana, a fim de ajudar-nos a entender algumas das afirmações e ações registradas na Escritura, a Bíblia não diz que, por meio da natureza humana, Jesus fez isso, ou que, por meio de sua natureza divina, Jesus fez aquilo, como se fossem duas pessoas separadas, mas sempre fala a respeito do que a pessoa de Cristo fez. Portanto, a igreja continuou a insistir no fato de que Jesus era uma só pessoa, embora possuísse tanto a natureza humana quanto a natureza divina. Compreenderam, irmãos? Amém? Compreenderam? E finalmente, agora o terceiro e último nome sugestivo, para quem espera ter 3 filhos homens, né? Já vimos aí o Apolinário, o Nestório e agora o Eutico, né? Eutico? Não, Eutíquico. Eutíquico, isso. O Eutíquico que deu origem ao eutiquianismo, tá? Eutico mesmo, Eutico. É Eutico. A terceira ideia inadequada de Cristo é chamada monofisismo, ou seja, partiu de Eutico, né, mas ganhou também esse nome. A ideia de que Cristo possuía uma só natureza, vem do grego monos, uma, e physis, natureza. O primeiro defensor dessa ideia na igreja primitiva foi Eutico, que era o líder de um monastério em Constantinopla. Eutico ensinava um erro oposto ao do nestorianismo, pois negava que a natureza humana e a natureza divina em Cristo tivessem permanecido plenamente humana e plenamente divina. Ele sustentava antes que a natureza humana de Cristo foi tomada e absorvida pela natureza divina, de modo que ambas as naturezas foram mudadas em algum grau, resultando em uma espécie de terceira natureza. Uma analogia ao eutiquismo ou eutiquianismo pode ser vista se pingarmos uma gota de tinta em um copo de água. Então era isso que ele acreditava. A mistura resultante não é nem pura tinta nem pura água, mas uma espécie de terceira substância, a mistura das duas, na qual tanto a tinta como a água são mudadas. Semelhantemente, Eutico ensinava que Jesus era a mistura de elementos divinos e humanos, na qual ambas as naturezas foram em algum sentido modificadas para formar uma nova natureza. O monofisismo também causou grande preocupação na igreja. Por quê? Segundo essa doutrina, Cristo não era nem verdadeiramente Deus, nem verdadeiramente homem. Compreenderam? Era uma mistura. Então seria o quê? 50% e 50%? E nós sabemos que ele era 100% Deus e 100% homem. Assim, ele não poderia verdadeiramente representar-nos como homem, nem poderia ser verdadeiro Deus e capaz de obter a nossa salvação. Qual foi a solução para isso? A solução foi deixar por escrito, né, uma definição a respeito de quem é Cristo, que permanece até hoje nas igrejas que reconhecem Jesus como 100% Deus e 100% homem.
que foi a definição de Calcedônia, no ano de 451. Esta decisão, ela tem esse nome porque foi decidido isto, né, num concílio realizado na cidade de Calcedônia, próximo de Constantinopla, que é a moderna Istambul. Essa definição de Calcedônia, ela combate as 3 heresias. A heresia do Apolinário, do Nestório e do Eutico, né? E ela diz o seguinte, acompanha aqui no telão, não é essa mesma aí, não, isso, deixa aí mesmo. Fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado, como diz a palavra de Deus, gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade por nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus. Aí, nesse ponto de chamar Maria Mãe de Deus, já começava o erro que depois levou à adoração de Maria. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em 2 naturezas inconfundíveis e imutáveis, conseparáveis e indivisíveis. A distinção de naturezas, de modo algum, é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em 2 pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam. E o mesmo Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos padres nos transmitiu. Amém? Então, as 3 heresias foram combatidas aqui e elas estão inclusive sublinhadas, ou seja, está sublinhado neste texto exatamente os pontos aonde as heresias são combatidas. Tudo isso aqui eu resumo em uma frase: Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem, e acabou. Não precisava ter tudo isso aí, né? Eu não sei, talvez eles não gostassem de porcentagem, né? Porque se resume numa frase, amém? Agora, irmãos, será que dá tempo? Dá sim, né? Vamos analisar aqueles versículos, os versículos que foi dito pelo islâmico, né? Que ele disse que significam que Jesus não seria Deus. O primeiro deles é João 14, 28. Está aí já. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. O fato de Jesus ter dito, o Pai é maior do que eu, significa que Jesus não seja Deus? Explicação. O Senhor Jesus não é menor do que Deus. Quando Cristo veio ao mundo, ele se despojou de sua glória divina, assumindo a forma de homem. Isso é claramente dito em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11. A fim de fazer expiação pelos pecados. Quando o Senhor fez esta afirmativa, ele ainda estava na figura humana e, portanto, limitado a um corpo carnal. Os discípulos deveriam exultar, porque ao retornar ao Pai, Jesus retomaria novamente toda a sua glória divina. Inclusive nós já vimos aqui um versículo a respeito disso. Outro versículo, Mateus capítulo 24, 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Me parece que o islâmico do vídeo não mencionou esse versículo, mas eu sei que alguns mencionam.
para dizer que Jesus não pode ser Deus porque ele não sabia o dia da sua vinda. A refutação disso é a mesma. Não sabia enquanto homem, mas os testemunhas de Jeová contra-argumentam no livro Raciocínio à Base das Escrituras, página 402. E eles dizem assim: e se conforme alguns sugerem, o filho estivesse impedido de saber, em razão de sua natureza humana, surge a pergunta: por que é que o Espírito Santo então não sabe? Mas ignoram, os testemunhos de Jeová, que quando Jesus diz o Pai, neste Pai está inserido também o Espírito Santo. O próprio Jesus disse: Deus é Espírito. João 4, 24. Amém? Por que eu mencionei aqui os testemunhos de Jeová? Porque eles também negam a divindade de Cristo. Prosseguindo aqui. João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Aí, a questão que pega é a seguinte: como Jesus foi visto se ele é Deus? Ora, sabemos que o Senhor Jesus tornou-se semelhante aos homens, logo, desprovido da glória que desfrutava junto ao Pai. Isso está dito em João capítulo 17, versículo 5. Isso não significa de forma alguma que Jesus não é Deus. O próprio Cristo disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Amém? Então Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. Isso está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Outro versículo que é usado para se negar a divindade de Cristo. Quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, 3. E o argumento que usam é o seguinte: se Deus é a cabeça de Cristo, como pode Cristo ser Deus? O contexto deste versículo trata de orientação, ou seja, a cabeça dirige o corpo. Paulo está lembrando aos coríntios que toda a orientação de Cristo provém de Deus. Ele não está dizendo que Jesus é menor do que Deus. Leia mais uma vez 1 Coríntios 11, 3. Se este versículo negasse a divindade de Cristo, da mesma forma estaria também negando a humanidade da mulher. Amém? Prosseguindo, 1 Coríntios 15, 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, a quem? A Cristo, ou a Deus, então também o próprio Filho se sujeitará àqueles que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. E aí o argumento é: se Jesus está sujeito a Deus, como pode ele ser Deus? É preciso ler com cuidado este versículo. O texto não diz que Deus está acima de Jesus. Na verdade, 1 Coríntios 15, 28 diz que o próprio Filho, ele mesmo, ele se sujeitará por vontade própria. Se Jesus fosse uma criatura, ele já estaria sujeito. Além do mais, o texto não diz que se sujeitará ao Pai, mas a Deus. A diferença é que a palavra Deus é polissêmica, ou seja, emprega-se para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Portanto, engloba a personalidade do Deus Trino. De qualquer forma, a questão aqui não é de natureza, se Jesus é Deus ou não. Por exemplo, a mulher está sujeita ao marido, mas nem por isso é menos humana do que o homem. Logo, a sujeição do Filho não o faz menos Deus do que o Pai. Amém, queridos? Viram como é importante uma análise mais cuidadosa desses versículos? Já estamos quase terminando. Lucas capítulo 18, versículo 19. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Essa foi a pergunta, acho que do missionário Reginaldo, no domingo retrasado, quando nós examinamos a divindade de Cristo na primeira aula. E eu já respondi, mas vou responder de novo. Jesus não está negando que ele seja Deus. Jesus está, na realidade, querendo dizer o seguinte: ao me chamar de bom, estás reconhecendo que eu sou Deus?
Compreendem? Aquele homem não chamou Jesus de Senhor, ele chamou Jesus de bom mestre, né? Ou de mestre. Então, e disse que ele era bom mestre. Então Jesus está dizendo o seguinte: você está me chamando de bom, então por que não me chama de Senhor? Você está reconhecendo que eu sou Deus? Compreendem, irmãos? Ele não disse diretamente, mas subjetivamente. Por que você me chama bom? Só há um que é bom, que é Deus. Ou você duvida que Jesus seja bom? Para quantos aqui Jesus é bom? Digam amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, claro que Ele é Deus. Ele não está dizendo que Ele era mau, né? A humanidade é má, mas Ele, Jesus, é bom. Colossenses 1,15. O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E testemunhas de Jeová batem muito nessa tecla. Ele foi o primeiro ser criado, o primogênito. Não é nesse sentido, preste atenção. Se Jesus é o primogênito da criação, ele não é também uma criatura? Esta conclusão está errada. A palavra primogênito nem sempre significa o primeiro a ser criado. Na Bíblia, esta mesma palavra aparece também para referir-se a uma posição de destaque, como no Salmo 89, versículo 27, como em Hebreus 12, versículo 23. O povo de Israel, por exemplo, não foi o primeiro povo a existir, mas Deus os chama de primogênito, por causa de sua primazia. Êxodo, capítulo 4, versículo 22. Outro exemplo é o da tribo de Efraim. Embora Efraim não fosse o primeiro filho de José, a sua tribo leva o título de primogênito, em Jeremias capítulo 31, versículo 9. A palavra primogênito, tanto no hebraico como no grego, pode significar duas coisas. O primeiro numa série, ou aquele que tem a preeminência, o domínio. Analisando o contexto deste versículo, fica óbvio que trata-se do segundo caso. Leia os 4 versículos que vêm após Colossenses 1,15. Se ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas, logo ele não faz parte da criação. Amém? Vejam que o contexto diz que ele é antes de todas as coisas e nele subsiste todas as coisas. Então ele não faz parte da criação, ele é parte do Criador. Apocalipse capítulo 3, versículo 14, e só mais 2 versículos. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E aí mais uma vez, se Jesus é o princípio da criação, ele não é uma criatura? Mais uma vez, não é isso que o texto diz. A palavra grega traduzida em português como princípio é arche, que significa fonte, origem. Deste mesmo vocábulo deriva a palavra arquiteto. O que o texto diz é que Jesus foi o arquiteto, a fonte e a origem de tudo que foi criado, ou seja, o criador de tudo. É importante lembrar que na Bíblia, Deus é chamado de o primeiro e o último. Está lá em Isaías, capítulo 44, versículo 6 e capítulo 48, versículo 12. Assim como Jesus também é chamado de o primeiro e o último. Apocalipse 1, 17, Apocalipse 2, 8. Será que existem 2 primeiros e últimos? Não? Vejam que interessante. Claro que não. Está provado, Jesus não teve origem. Ele é a origem. Amém? João capítulo 1, versículo 3 e João capítulo 8, versículo 58. E o último versículo para encerrar. Uau! Mas é uma aula importantíssima, né, irmãos? João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Se Jesus é distinto do Pai, como pode ele ser Deus? Este é um raciocínio que ignora o fato de que o Pai é revelado através do Filho. Para se conhecer a Deus, é preciso trilhar o único caminho possível para isto, Jesus Cristo. Quem conhece Jesus, conhece também a Deus. Este é mais um versículo
que reforça a doutrina bíblica da Trindade, compare-o com a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20, na parte B. Amém, queridos? Alguma dúvida? Embora não tenhamos muito tempo, Priscila? Isso. 1 Timóteo, já está mas eu não sei onde é, que eu não me lembro de cabeça o versículo, mas eu sei onde é. Isso. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Claro que quem está vendo pela internet não ouviu a pergunta, né? A Priscila está mencionando a primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, e dizendo que algumas pessoas questionam que Jesus Cristo seja Deus, por ele ser o mediador entre Deus e os homens. Eu vou te responder da seguinte maneira, preste bastante atenção nisso. Jesus e o Pai são um, amém? Jesus e o Pai são um. Imagine uma pessoa que precise atravessar um abismo, só que para que ela atravesse esse abismo, alguém do outro lado precisa colocar um dos seus pés do outro lado do abismo e puxar essa pessoa para si mesma. Compreendem? Foi exatamente isso que Deus fez na pessoa de Jesus Cristo. Veio a esse mundo na figura humana para se tornar o único caminho, sendo ele Deus e homem, o único caminho possível que nos faça chegar a Deus. Foi compreendido isso? Vou pedir que você, Kaique, vem aqui por favor, vem aqui. Imaginem que aqui haja um abismo, amém? Vem aqui, fica desse lado aqui, desse lado aí. Aqui há um abismo, amém? Há um abismo aqui. Eu estou aqui, chega um pouquinho mais para cá, aí, tá bom. Eu estou aqui, tá aparecendo a gente aí no vídeo? Tá, eu estou desse lado, você desse. Aqui tem um abismo. O Kaique é menor do que eu, imaginem que ele seja bem menor mesmo, né? E ele precisa vir para esse lado, mas a perna dele não chega aqui. Para que ele possa vir para esse lado, eu faço o seguinte, eu que tenho um pernão, eu ponho uma perna do outro lado do abismo, e ele se apoia em mim, e eu puxo ele para cá. Entendeu? Compreenderam, irmãos? Foi o que Jesus fez. Amém? Ele se fez homem, para que nós pudéssemos estar do lado dele. Para que nós pudéssemos herdar a eternidade junto a ele. Amém, queridos? Então é essa a resposta. Foi compreendido, Priscila? Ele é o mediador, justamente porque ele se fez homem. Por isso que Paulo enfatiza o Jesus homem. Obrigado, Kaique. Deus te abençoe, meu filho. Amém? Podemos encerrar ou vocês querem ficar até a hora do almoço aqui? Cleverson, agora o irmão do Kaique. Agora você vai ter que vir aqui, meu irmão. Veio o Kaique, agora vem o irmão dele. Né? Você estava melhor para fazer o papel de Jesus. Não. Eu me fazia essa pergunta, assim, se Jesus é distinto do Pai, como pode ele ser Deus? Como está escrito também nos 10 mandamentos, não adorarás a outros deuses, além do Deus Pai. Eu me fazia essa pergunta também, só que aí a resposta que Deus me deu foi João 10:30 mesmo, eu e o Pai somos um. Isso aí foi suficiente para eu entender que o Senhor Jesus e Deus são um. Assim. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, né? Por isso, a própria palavra de Deus esclareceu o nosso irmão. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito mais fácil provar biblicamente que Jesus é Deus do que tentar negar a divindade de Cristo usando a Bíblia. Porque como nós vimos aqui em 2 aulas recheadas de versículos que apontam a divindade de Cristo, que revelam a divindade de Cristo. E você tem uma meia dúzia de versículos que traz algum tipo de dúvida em relação a essa questão para pessoas que ou não conhecem o contexto ou desconhecem
o texto bíblico na sua origem, no grego ou no hebraico, o que significa aquela palavra exatamente que eles estão usando para negar a divindade de Cristo. Amém? Podemos... tá. Eu pensei que ele fosse fazer uma pergunta. O Jefferson está falando aqui que eles querem ver os islâmicos provarem que a lei Sharia segue os mandamentos de Cristo, porque não seguem, claro que não. E foi uma grande hipocrisia, né? Aquele islâmico no início da nossa aula, naquele vídeo, dizer que eles seguem os ensinamentos de Cristo, mas é claro que não, né? Vamos então a começar por amar os inimigos, né? Vamos orar, irmãos? Deus abençoe a todos. E assim nós encerramos esse tema, a divindade de Cristo. Se vocês tiverem mais perguntas, podem enviar pelo YouTube lá, quando tiver no ar o vídeo, e aí eu vou respondendo a cada comentário, nem com a ajuda do Espírito Santo de Deus.